Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Roberto Chiniachik sobre o que realmente significa ter sucesso. Pensem por um instante numa torneira. A gente sempre repara na parte de fora, né? No design, em como a água sai dali, mas a gente esquece que o verdadeiro trabalho está acontecendo onde ninguém vê, na tubulação, na pressão, no sistema todo que faz a água chegar até ali. E a proposta aqui é exatamente essa: entender que as maiores vitórias vêm dessa parte invisível, da nossa capacidade de colocar a alma em tudo que a gente faz. Prontos? Então vamos nessa! E para começar essa conversa, olha só que frase poderosa do Unamuno. Isso aqui é o ponto de partida de qualquer jornada que vale a pena. É aquela inquietação, sabe? Aquela fome de crescer, de ir além. Sem essa ânsia, qualquer esforço fica pelo caminho. É basicamente o motor de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Agora, olhem bem para esse número. 80%. Deixa ele ecoar um pouquinho. O que será que no mundo do sucesso é tão dominante assim a ponto de ser quase tudo? Não é a técnica, não é o diploma pendurado na parede. Então o que é? E tá aqui a resposta. De acordo com estudos que o Chiniachik popularizou, 80% do nosso sucesso não vem do que a gente sabe fazer, mas de quem a gente é. Vem das qualidades da alma, paixão, resiliência, coragem, a vontade de colocar o coração na linha de frente. É sobre isso o nosso papo hoje. E para a gente entender isso na prática, o Chiniachik usa uma história que é central no livro dele. É uma parábola sobre dois caminhos totalmente diferentes para se buscar o sucesso. A história das duas irmãs gêmeas, a ambição e a ganância. Imaginem a cena. Duas irmãs, iguaizinhas, na aparência, na voz, na dedicação que elas colocavam nas tarefas do dia a dia. As duas se empenhavam da mesma forma, mas por dentro, nossa, o resultado era o oposto. Uma encontrava alegria no que fazia, a outra só infelicidade. Onde é que estava a diferença? E a diferença, sutil, mas gigantesca, estava no olhar. A irmã chamada ambição, ela tinha uma tranquilidade, a tranquilidade de quem faz as coisas por um propósito que vem de dentro, sabe? Um chamado da alma. Já a ganância, ela carregava no olhar uma angústia sem fim, angústia de quem está sempre buscando a aprovação dos outros, aplausos, reconhecimento e, claro, nunca se sente satisfeito de verdade. Então, aqui está o pulo do gato. A ambição, com aquela tranquilidade toda, está realizando um chamado que vem de dentro. Por isso, as conquistas dela trazem uma felicidade que fica, que é genuína. Agora, a ganância, movida por aquela angústia, ela busca troféus vazios, aqueles que perdem o valor no segundo seguinte à conquista. A conclusão do Chiniachik é direta. A ambição constrói o mundo e a ganância o destrói. É uma escolha que a gente faz. Ok, uma vez que a gente escolhe o caminho da ambição, qual é a mentalidade que a gente precisa ter para seguir nele? Vamos explorar agora o que define essa mente de campeão, de alguém que vive buscando se superar o tempo todo. E o primeiro passo, talvez o mais fundamental, é um ritual diário. Chiniachik fala numa vitamina P. E não é um remédio, claro. É uma dose diária de paixão. É aquele combustível que faz a gente querer entregar mais do que o combinado, sabe? Que nos faz ir além do esperado. E começar cada dia com uma energia, uma intensidade diferente. E o que é fascinante aqui é o detalhe de como essa mentalidade funciona. Um campeão está sempre querendo se superar, ele nunca, jamais se acomoda. É claro que ele odeia perder, mas ele aprende com a derrota sem desespero e, o mais importante, sem ficar culpando os outros. Ele vive no agora, com senso de urgência e entende que errar faz parte do jogo para quem ousa de verdade. É como o Oscar Schmidt, que podia errar 10 arremessos, mas continuava lá, firme, porque sabia que uma hora a bola ia cair. Mas claro, nem tudo são flores. Nesse caminho para desenvolver a mentalidade de campeão, existem várias armadilhas, hábitos que vão minando o nosso potencial. Chiniachik chama eles de sabotadores. Vamos dar uma olhada nos principais para a gente ficar de olho e se proteger. O primeiro sabotador é um clássico, né? A falta de continuidade. São aquelas pessoas que começam tudo com um gás enorme, o curso de inglês, um projeto novo, a dieta, mas aí no meio do caminho perdem o fôlego. E cada projeto que fica inacabado vai tirando um pedacinho da nossa autoconfiança. Depois vem o sabotador do quase. Eu quase me formei, quase passei na prova, quase consegui aquele emprego. O quase é muito perigoso porque ele dá uma ilusão de que se chegou perto, mas na verdade ele só mostra que faltou aquele pingo de comprometimento para dar o passo final, o passo decisivo. O terceiro sabotador é aquele que vive no impulso. Não para pensar nas consequências, simplesmente mergulha de cabeça nas coisas e, quando os problemas aparecem, e eles sempre aparecem, a pessoa entra em modo de crise.
Vive apagando incêndio em vez de seguir um plano bem pensado. E por último, tem aquele sabotador que foge do trabalho diário, da consistência. Em vez de construir o sucesso com pequenos hábitos, tipo uma dieta e exercício todo dia, ele fica esperando uma solução mágica, um regime milagroso, uma ideia genial que resolva tudo sem esforço. Mas a verdade é que o sucesso é construído na rotina. Certo, já identificamos os problemas. Mas e aí, como é que a gente luta contra isso? O Shinyashiki nos dá 4 estratégias, e muitas delas vão contra o que a gente costuma pensar. São estratégias para sair do comum e se tornar alguém especial. Olha que mudança de perspectiva genial. Primeiro, entender que o sucesso de verdade é construído fora do horário de trabalho. É à noite, estudando, analisando. Segundo, aceite ser o pior da turma, porque isso quer dizer que você está num lugar onde tem muito o que aprender e não o que ensinar. Terceiro, seja o bobo que faz o trabalho duro, porque enquanto os espertos dão um jeitinho de escabar, o conhecimento de verdade fica com quem colocou a mão na massa. E por fim, ande com campeões. A energia, a ambição, aquela insatisfação saudável deles, isso é contagiante. No fim das contas, nenhuma dessas estratégias é uma receita de bolo, né? Elas são, na verdade, ferramentas para a gente navegar. O sucesso não é um ponto de chegada, um destino final. É uma jornada, um caminho de crescimento que não para nunca. E a bússola que aponta o norte, que mantém a gente no rumo certo, é a nossa paixão, é o nosso coração. Para a gente fechar, essa citação do Goethe resume tudo. O Shinyashiki conta a história da Noemi, uma funcionária dos Correios que trabalhava numa agência bem pequena, esquecida. Ela não só sabia o que precisava ser feito, ela foi lá e aplicou. Ela não só queria melhorar aquele lugar, ela agiu. Ela mesma pintou a agência, colocou umas plantas, criou um sistema de senhas com balas para as crianças. Ela transformou a espera numa experiência. Ou seja, ela colocou a alma no trabalho dela. E o que aconteceu? A agência virou um modelo. E ela, claro, foi promovida. A Noemi não ficou esperando a sorte. Ela provou que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra gente preparada. E a pergunta que fica pra gente é: onde na nossa vida a gente pode ser como a Noemi e transformar o saber em fazer e o querer em agir? Quem sabe ainda hoje.